Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Lucas. Sou de Brasília e moro em Brasília mesmo. Tenho 34 anos e durante toda a minha vida trabalhei como técnico de suporte de informática, consertando computadores e, com o passar do tempo, passei a trabalhar com celulares também. E ao longo do tempo, a profissão foi ficando difícil. As pessoas passaram a comprar menos computadores. E assim, eu tinha menos trabalho a fazer. Os celulares começaram a ficar mais baratos, de maneira que muitas das vezes era mais em conta comprar um novo do que mandar consertar o seu antigo. Essa crise começou em um péssimo momento, pois havia acabado de receber a notícia que eu seria pai. Então, as contas em casa ficaram apertadas. Mas graças a Deus, eu havia juntado uma grana que me ajudaria a passar por essa pressão toda. Além do mais, eu havia comprado um carro bem confortável, ao qual eu usava para ir para o trabalho. E nas noites, eu usava ele para trabalhar como motorista de aplicativos, como Uber e 99 táxis. E assim, eu fui saindo do aperto aos poucos. E mesmo com a rotina corrida e com o cansaço, eu estava conseguindo pagar as contas. E por trabalhar à noite, eu sempre pegava as mais variadas pessoas. Um dia, recebi uma notificação de que uma pessoa precisava de um carro. A solicitante era uma mulher. E ela estava até bem perto de onde eu estava. Naquele dia, eu havia acabado de deixar uma pessoa na cidade de Santo Antônio Descoberto, que fica próximo de Águas Lindas de Goiás, uma cidade pequena no entorno de Brasília, uma zona conhecida por ter muitas chácaras e fazendas. A passageira que havia solicitado a corrida estava numa dessas chácaras. Os aplicativos da Uber dão uma opção aos motoristas e passageiros de trocarem mensagem para acertarem os detalhes da viagem. E por meio desse tipo de mensagem, a mulher me agradeceu por ter aceito a corrida. Ela dizia que muitos motoristas cancelam a viagem após saber que era uma chácara. A localidade era tranquila e comum, e não tinha muitos índices de assalto. Ou seja, eu não tinha muitos motivos para recusar a corrida. E de certa maneira, eu não sabia o porquê dos outros motoristas recusarem, já que a moça estava sozinha. E naquela circunstância, o app pagava muito bem. Prossegui para o local combinado. Caía uma chuva leve e bem fina, e a estrada de chão era bastante esburacada e com curvas bem fechadas. O local era cercado de plantações de cana e com uma árvore grande no percurso que dificultava a visão. E eu não era bobo. Mesmo sabendo que não era um local de alto risco, eu não podia vacilar. E sempre que ia num lugar como esses, eu sempre deixava a minha arma destravada. Na época, eu tinha uma Beretta 1911, que havia ganhado de um primo meu, que era armeiro do exército, e eu sempre a levava no carro. E como eu disse, em ocasiões como essa, eu a deixava destravada para um caso de emergência. E quando cheguei na localização marcada pelo GPS, dei de frente com uma mulher. Ela aparentava ter uns 50 anos e muito bem vestida, com muitas joias
e muito bem maquiada. Ela segurava um guarda-chuva vermelho e entrou no carro assim que o parei. Segui de volta pela estrada e, como a mulher estava em silêncio, eu decidi me calar também. Eu não sou dos mais falastrões. Além do mais, assim que a mulher entrou, eu senti um calafrio que me gelou a espinha. Vez ou outra, eu olhava pelo retrovisor para checar se a mulher estava bem. E tenho que admitir, eu olhava para saber se aquela mulher, de alguma maneira, não era uma assombração. Os motoristas de aplicativo geralmente se conhecem nem que seja por alto. E muito sempre falavam que haviam sido chamados por uma mulher pelo aplicativo e que quando chegavam sempre tinha uma mulher bonita que entrava no carro e logo sumia depois de um tempo. Mas essa não havia sumido, pelo menos não ainda. O destino para onde ela tinha marcado de ir era Brasilândia, outra cidade no entorno de Brasília. E como eu disse, por se tratar de um bom pagamento, eu aceitei a corrida. Quando chegamos na altura da barragem, que fica um pouco antes da ponte que leva a Águas Lindas de Goiás, a mulher me pediu para encostar. Ela dizia que estava muito apertada e que precisava ir ao banheiro. E eu, muito preocupado, disse a ela que aquele lugar era perigoso e deserto e que eu poderia parar num posto mais à frente. Mas ela insistiu tanto que eu parei o carro. A mulher desceu muito depressa e eu fiquei dentro do carro. Tranquei as portas, engatei a primeira e fiquei esperando ela voltar. Se aquilo fosse um assalto, eu poderia disparar contra eles e arrancar com o carro dali. Mas pouco se passou e a mulher voltou. As suas roupas estavam um pouco diferentes. Agora, ela estava com roupas mais frouxas, um pouco descuidadas. E então, ela entrou no carro e disse que poderíamos seguir em frente. Saímos bem rápido dali e comecei a notar que a mulher que antes estava calma, agora estava bem agitada e parecia estar passando mal. Soava bastante e gemia como se estivesse sentindo alguma dor muito forte. Bem, seguimos, e eu sempre de olho na senhora, mas sempre calado. Fiquei a observar a moça o tempo todo. O caminho que levava à cidade de Brasilândia era uma enorme estrada de terra que cortava por trás da cidade de Águas Lindas. Lógico que havia outro acesso, mas era bem mais demorado. Então decidi prosseguir por este. Segui por um tempo, enquanto a mulher se contorcia dentro do carro. E com medo da mulher estar de fato passando mal com algo sério, eu comecei a perguntar se ela estava bem e se também poderia ajudá-la. A moça, por sua vez, só dizia que estava tudo bem e acenava para que eu continuasse a viagem. Já era por volta de meia-noite e nós estávamos no meio do nada. O vento de fora era tão frio que dispensava o uso do ar-condicionado. A chuva calma dava lugar a uma neblina baixa, que reduzia a visibilidade e me fazia desacelerar. De modo que a viagem, que ora fosse de poucos quilômetros, parecia ser uma viagem de séculos. A lua cheia no céu
dava um tom azulado à paisagem, que se seguia linda. Mas a minha preocupação com a minha passageira misteriosa era bem maior. E por fim, me distraía desta linda paisagem que me cercava. Por fim, lá pelas 00:30, a mulher, não se aguentando de dor, me pediu para que eu parasse. Ela dizia que precisava parar para vomitar. E eu estava tão preocupado com o estado da mulher que não notei a besteira que estava fazendo. Desci do carro e, correndo, abri a porta para ela. A moça desceu e correu para uma pequena mata ali do lado. Um pequeno córrego passava por perto e, preocupado, decidi desligar o carro e tentar ouvir para saber se a moça estava bem. Eu não queria ir até onde ela estava, pois ainda assim poderia ser uma emboscada. Me lembro como hoje que fui até o carro para desligar o motor. E quando me aproximei do carro, senti um cheiro de carne podre. Olhei no banco de trás, achando que a mulher tinha vomitado em meu carro. E o que vi ali foram pedaços de pele e tufos de cabelo que pareciam ser da mulher. Ouvi barulhos estranhos e desliguei o carro. Apanhei a minha arma, destravei e fiquei ali ouvindo. Ouvi um som de estalos como se algo se quebrasse, e um choro baixo de mulher, e o som de algo caindo no chão. Foi quando, preocupado, achando que a moça havia se machucado, eu desci até onde ela estava, que era dali que vinham os barulhos. E o que vi lá foi de tremer até o último fio de cabelo do corpo. A mulher estava virando algo surreal diante os meus olhos. As suas costas estavam inclinadas para cima, como se estivesse corcunda. Pelos lhes cresciam no corpo, fazendo a sua pele descolar. As suas unhas e dedos das mãos cresciam, e os seus dentes caíam, dando lugar a presas enormes. Neste momento, aquela aberração dos infernos notou a minha presença e me olhou com seus olhos amarelos e cheios de fúria. O seu rosto não tinha se transformado totalmente, de maneira que, além de estar todo torto e deformado, ainda estava meio humano, mas com uma aparência que se assemelhava à de um macaco muito grande. Eu estava tão assustado que saí correndo para o carro, enquanto ouvi aquilo correr bem atrás de mim. E antes que eu pudesse alcançar o carro, aquela coisa já estava lá, de pé, bem na minha frente. A criatura que estava atrás de mim agora há pouco simplesmente pulou de dentro da mata e agora estava na minha frente. Eu, no medo que estava, não pensei duas vezes. Levantei a minha arma na direção daquela coisa e disparei várias vezes. Alguns tiros a acertaram, fazendo-a urrar alto e gritar e correr dali. Aquela coisa caiu na parte de baixo do córrego, e eu vi quando aquilo rolou no chão de dor. Eu retornei para o carro e saí dali a toda velocidade. Eu nem estava mais ligando para a segurança, só queria mesmo sair dali. O meu motor era muito bom, e quando o apontei na reta, meti o pé no acelerador. E quando olhei para o painel, já indicavam 160 km por hora.
reduzi um pouco para fazer uma curva, pois já estava longe daquilo. E foi aí quando vi as sirenes ao longe. Aparentemente, era uma blitz da polícia. E para minha sorte, era uma guarnição da GTP. Esses são policiais de elite do estado, bem parecido com o BOPE e com a Força Tática. Avisei a eles sobre tudo, e eles me acalmaram. Me mandaram entregar a arma e me disseram que eu seria indiciado por porte ilegal de arma. Eu estava tão impressionado que nem percebi que havia contado aos policiais sobre a arma que era ilegal. Os policiais me colocaram na gaiola na parte de trás do camburão e chamaram o reboque para levar o meu carro. Eu estava olhando toda a operação quando vi um par de olhos amarelos me olhar do outro lado da estrada, bem do meio do mato. Comecei a gritar para os policiais que algo estava ali e que viria os matar. Eles olharam para onde eu estava apontando, mas quando um deles acendeu a lanterna, que era bem forte, e iluminou aquela coisa, aquilo se pôs de 4 patas e investiu com toda a sua fúria contra a polícia. Neste ataque, um deles foi gravemente ferido e 2 morreram. Mas os outros conseguiram abater aquela coisa, a enchendo de tiros de fuzil. Um dos soldados, vendo que eu estava certo e que a minha ficha criminal estava limpa, acabou me liberando. Disse que por não ter como explicar como uma mulher de quase 50 anos havia matado 2 policiais e ferido um, eles não iriam registrar nada, pois eles mesmos iriam dar um fim nos corpos. E por fim me soltaram. Após eles abaterem aquela coisa, aquilo voltou ao normal, se transformando de volta naquela mulher. E foi aí que entendi porque os outros motoristas da Uber não haviam pego aquela corrida, pois aquela mulher virava bicho, e eles provavelmente sabiam, ou pelo menos suspeitavam. Boa noite.